Então, tá bom. Então, o objetivo da nossa fala hoje, gente, vai ser nós falarmos um pouquinho sobre o uso do aplicativo, então, o que nós já temos em termos de utilização do aplicativo, mas começarmos do básico, né? O que é o aplicativo, como usar, quais são os casos que nós temos acompanhado a partir do aplicativo, e, por fim, nós vamos falar sobre as novidades. Então, vamos lá, pessoal. Opa, vamos começar aqui do início, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, né? O nosso aplicativo ele foi lançado no final do mês de abril. Nós temos, inclusive, esse link, se vocês quiserem depois acessar esse link e verem, né, toda a discussão que nós fizemos inicial com relação ao aplicativo, então vocês podem ficar absolutamente à vontade para acessar esse link. Então, a pergunta é, o que é esse aplicativo, né? Para que ele serve? Então, basicamente, esse aplicativo é uma ferramenta que nós desenvolvemos em parceria aí com o professor Edson, com os residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Estado. E a ideia desse aplicativo é exatamente nós ajudarmos, auxiliarmos o profissional que está na ponta a realizar o diagnóstico oral. Então, é uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta de tele-interconsulta, em que nós nos disponibilizamos a entrar em contato com o profissional, a darmos nossas sugestões diagnósticas e até apontarmos caminhos com relação ao que pode ser feito com relação aos diagnósticos orais, né, as possibilidades de diagnóstico oral que nós temos dentro do Estado. Então, no nosso YouTube da Rendo, né, da Rede Nordestina de Diagnóstico Oral, nós temos aqui um vídeo bem breve, eu quero mostrar para vocês, sobre como fazer para utilizar o aplicativo. Então, esse vídeo é um vídeo que esclarece, né, como que nós podemos, então, utilizar o aplicativo. Então, eu acho que é um vídeo simples, né, ele explica direitinho como funciona o passo a passo. Então, se vocês quiserem rever esse vídeo, ele está no canal da Rendo, Rede Nordestina de Diagnóstico Oral. Vocês poderão rever esse vídeo por lá, tá? Um outro vídeo que nós tivemos, eu vou só mostrar aqui uma prévia dele, que é esse próximo aqui, ó, perdão. Esse vídeo aqui, ó, que foi o vídeo do lançamento, tá? Esse vídeo está no YouTube, o professor Edson colocou esse vídeo, o link desse vídeo, então vocês podem ver esse vídeo também, se vocês quiserem informações. Ali a gente fala exatamente sobre a questão do lançamento do aplicativo, mas dá algumas pinceladas sobre a questão do desenvolvimento, sobre algumas dúvidas básicas que surgiram logo no início do uso do aplicativo, tá certo? Então, também é uma outra forma de nós
nos interarmos a respeito para vocês direitinho como é que funciona o aplicativo. Ele é um aplicativo simples de ser utilizado, então ele tem uma tela inicial, né? É claro que para você entrar no aplicativo, você vai ter que fazer uma conta, e aí esse detalhe é um detalhe importante, porque ele vai, na verdade, garantir a confidencialidade dos dados, a confidencialidade das informações que vocês vão passar do paciente, e também as informações de vocês e as nossas. Então, é muito importante fazer esse cadastro inicial, que é um cadastro muito simples. Se vocês tiverem alguma dificuldade nesse sentido, depois é só conversar com a gente, que a gente vai ter o prazer também de ajudar nessa questão. Tá? Então, quando baixar o aplicativo, um cadastro bem rápido, e aí com e-mail e senha, a gente consegue entrar no aplicativo. Bom, como é que funciona o aplicativo? Então, tem uma tela inicial explicando o que é o aplicativo, qual é o objetivo, a legalidade, como fazer essa interconsulta e o sigilo dos dados. Se nós clicarmos nessa aba aqui, logo aqui em cima, nós vamos ver, então, as aletas de entrada. E a primeira aleta de entrada é a aleta dos consultores. Então, nós temos nesse aplicativo vários consultores que entrarão em contato com os profissionais que colocarão os seus casos, tá? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o consultor, quiser trocar alguma informação, mandar algum e-mail, nós temos essa via de comunicação também. Mas, preferencialmente, nós estamos sugerindo que vocês façam isso diretamente pelo aplicativo. Mas, se quiser tirar alguma dúvida, adicional, pode usar aqui os e-mails dos consultores. Então, esses são os consultores que vão trabalhar e vão ajudar vocês. A primeira coisa que nós pedimos para vocês, para os profissionais, é o seguinte, é vocês se cadastrarem, tá? Esse cadastro é um cadastro simples, rápido, leva aí 1 minuto para fazer esse cadastro, e nesse cadastro tem um termo de concordância de uso. Por que isso é importante? Porque aqui o profissional vai dizer claramente que ele entende para que vai ser utilizado o aplicativo, para que vão ser utilizadas as imagens, né? E ele concorda que haja essa possibilidade de comunicação. Então, eu vou já deixar uma coisa bem clara. Nós não vamos responder casos clínicos de profissionais que não estão cadastrados. Então, isso para a gente é uma condição extremamente importante, porque é uma condição que exprime concordância e exprime interesse, né, no que se refere à dinâmica do aplicativo. Então, a gente vai pedir cordialmente para que vocês se cadastrem. É muito rápido, 1 minutinho vocês fazem esse cadastro. Voltando aqui um pouquinho, nós temos, e uma coisa importante, né, esse cadastro, ele tem também a sua confidencialidade, então se você faz o seu cadastro, você vai ver apenas a sua página, apenas os seus dados, e não vai ver os dados de outros profissionais. Bom, com relação ao relato de caso, basicamente, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. É só clicar aqui nesse mais aqui, e aqui nós vamos inserir dados do profissional, que aqui no caso, basicamente é o e-mail, e as iniciais do paciente, idade, sexo, queixa, localização, se há dor, os achados clínicos, história da doença, história médica, uso de medicações, hábitos e vícios. Se houver alguma hipótese diagnóstica, às vezes não tem, mas se houver, colocar aqui a hipótese diagnóstica. Se não houver, escrever aqui não há, ou não sei, ou não faço ideia. E pelo menos aqui inserir uma imagem do caso. Pelo menos uma imagem. Como é que vai ser a inserção dessa imagem do caso? Então, você está atendendo lá o usuário, você vai tirar uma foto, ou pode tirar mais fotos, pode tirar, inclusive, fotos de exames, né? E aí, fazer o upload. Então, clicando aqui, ó, a gente consegue fazer o upload. Então, ele vai jogar e você consegue fazer o upload da imagem, e essa imagem vai estar aqui presente. Ok? Então, preencher todos esses dados é muito importante. Vocês estão observando que todos os campos aqui são campos requeridos. Por que a gente está fazendo isso? Porque o grande problema que nós vemos quando nós utilizamos o WhatsApp é a ausência de informações clínicas. Então, isso daqui é um mini inquérito, uma mini anamnese que vai ajudar a gente a preencher de uma forma correta todas as informações que são necessárias para, pelo menos, termos uma ideia diagnóstica. Então, preenchidos todos esses campos, somente faz o add aqui, adiciona, e aí o seu caso vai estar no nosso cadastro. E aí o que vai acontecer? Quando isso acontecer, o consultor, que vai ter acesso ao seu caso, vai fazer uma comunicação com você diretamente aqui no aplicativo, enviando uma mensagem, ou dando sugestões a respeito do diagnóstico,
ou falando a respeito de onde esse paciente pode ser monitorado ou tratado, ou dando alguma sugestão de conduta. Então, vai ser uma via de comunicação. E essa via de comunicação, ela é uma via bilateral. Então, vocês vão receber comunicações do consultor e também poderão se comunicar com o consultor. Então, haverá essa possibilidade dessa comunicação bilateral e essa comunicação, ela não tem limites. Então, é possível. Isso funciona como se fosse um chat de comunicação. Nós já conversamos entre os consultores. A nossa ideia é que nós enviemos para vocês respostas o mais rápido possível, que nós não demoremos em deflagrar esse processo. Então, a comunicação não vai ser pelo WhatsApp, a comunicação vai ser pelo aplicativo. Então, se você enviou um caso, fique atento ao seu aplicativo e consulte lá a comunicação, porque você vai observar uma mensagem que o consultor irá lhe enviar. Bom, além disso, o que nós temos aqui? Nós temos um fluxo de atendimento estadual, tá? Então, aqui está pequenininho, mas se você virar o celular, você consegue ver aí o fluxo de atendimento e algumas unidades dentro do estado que estão atuantes. Então, mesmo durante a pandemia, essas unidades estão atuantes. Então, é possível fazer essa consulta. E também nós estamos fazendo um cadastro progressivo do atendimento presencial. Eu atendo numa unidade que é demandada pelo SUS, que o atendimento é feito através de demandas e encaminhamentos pelo SUS, então, evidentemente, nós estamos dispostos a atender todos os casos, né? E aqui tem, inclusive, como chegar lá. Se você clicar nesse mapinha, é possível chegar lá e marcar uma consulta, né? Inclusive, se precisar telefonar e marcar essa consulta por telefone, né? Então é isso, gente. Na verdade, eu acho que as dúvidas vão surgindo com o passar do tempo, mas a ideia nossa foi fazer algo extremamente simples, fácil, dinâmico, que facilite a comunicação. Uma coisa que eu vou pedir encarecidamente é o cadastro, tá? E preencher todos os campos quando for enviar o caso. Nós vamos ter muito prazer em receber casos. E aí você talvez vai dizer assim, mas que caso que eu vou mandar? Qualquer caso que tiver dúvida. Então, qualquer caso que envolva diagnóstico, que envolve alguma alteração de cor da mucosa, um nódulo, talvez uma radiografia que você viu alguma alteração e você queira discutir, fique à vontade. Nós estamos aqui para servir vocês nesse sentido. Então, vamos estar ansiosos para receber os casos de vocês. Tem uma coisa que nessa aplicação é também importante, é que nós temos, às vezes, por ser uma aplicação, a gente vai discutir com o pessoal da SES isso, mas por ser uma aplicação ainda gratuita, e vocês não terão que pagar nada por ela, né? Nós temos uma limitação no número de inserções pelo mês, tá? Mas eu acredito que de início isso não vai ser um problema. Se isso vier a se tornar um problema no futuro, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas de qualquer forma, vocês têm aí toda a via de comunicação, toda a via de abertura, inclusive para conversar conosco, que somos. Uma outra boa pergunta que muita gente faz para a gente é quem pode usar. Então, basicamente, qualquer cirurgião dentista aqui no estado da Paraíba pode utilizar esse aplicativo. Evidente, nós estimulamos aqueles que estão vinculados à rede SUS a fazer isso, né? Então, a nossa prioridade é o atendimento no SUS, mas, evidentemente, qualquer profissional pode utilizar o aplicativo. Então, agora, como é que eu faço para cadastrar um caso? Como é que eu faço para fazer um cadastro de um caso no aplicativo? Então, a primeira coisa que nós, evidentemente, sugerimos para vocês é, primeiro, baixar. Então, se você é usuário Android, você baixa na loja da Google. Se você for usuário iOS, Apple, você pode, então, usar um link. Esse link, ele emula, né, um aplicativo, então você consegue, utilizando esse link, utilizar o aparelho Apple que você tem, tá? Então, ali, basicamente, quando você entrar no aplicativo, você vai ver ali uma página inicial que fala a respeito do que é o aplicativo, como é usado, fala a respeito da legalidade da teleinterconsulta, que é uma prática que é aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia, e aí se faz um cadastro profissional. Esse cadastro, como o professor Edson disse, ele é muito importante. O que a gente tem observado é que muita gente tem baixado o aplicativo, mas não tem feito o cadastro. Então, é muito importante esse cadastro, porque ele permite uma comunicação dos consultores diretamente com o profissional,
E mais do que isso, nos permite ter uma visão espacial, né, uma visão conceitual a respeito de quem está utilizando o aplicativo e quais são as necessidades de implementação. Então, a gente pede encarecidamente que vocês façam o cadastro. Bom, depois de realizar o cadastro profissional, nós pedimos para que vocês realizem um cadastro do caso. Então, esse cadastro do caso é um cadastro indutivo, é fácil, então as informações básicas do caso são colocadas, e, inclusive, nós solicitamos fotos clínicas e, se possível, algum exame de imagem ou laudos prévios podem ser feitos. E aí, nós recebemos esse caso, nós fazemos uma comunicação interna entre os consultores e, a partir daí, então, nós temos a comunicação do consultor com o profissional, com as sugestões de diagnóstico e sugestões de conduta clínica ou até mesmo cirúrgica. Então, é muito importante nós seguirmos esse passo a passo que nós acabamos de mencionar para a utilização do aplicativo. Voltando aqui um pouquinho com relação ao aplicativo, temos uma pergunta: o que já se conseguiu com o aplicativo? Então, o que temos até agora? Então, nós temos alguns dados gerais aqui que eu queria chamar a atenção, que são muito importantes, né? Então, primeiro, nós temos 9 consultores, né? Então, é um número bom, né? E quem tem familiaridade com estomatologia, com o diagnóstico e queira participar como consultor, também é muito bem-vindo, né? Se você quiser até receber um treinamento nesse sentido, né, nós estamos abertos para isso, ficaremos muito contentes com quem quiser ter esse tipo de iniciativa e quiser participar atuando como consultor. Nós temos 83 dentistas cadastrados, né, no estado da Paraíba. Como o doutor Marcílio disse, eu acho que esse é um número interessante, nós temos aí praticamente 3 meses de utilização do aplicativo, mas nós queremos mais, nós queremos que mais profissionais no estado se cadastrem e possam colocar os seus casos. E nós temos 44, até agora, nesse momento, 44 casos catalogados, né? Então, é um número quantitativo, quantitativo, melhor dizendo, interessante, né? Eu acho que tem casos, nós vamos mostrar e discutir os casos com impacto, com uma relevância clínica muito importantes, então eu queria agradecer muitíssimo quem já se cadastrou e quem já está enviando os casos, né? Eu percebo que existe um movimento muito positivo nesse sentido. Então, eu queria agradecer vocês por estarem participando desse processo. E nessa semana nós realizamos aqui a utilização de um infográfico, né, um mapa de distribuição de quem já fez o cadastro do aplicativo, e a gente percebe que praticamente em todas as regiões do estado nós temos profissionais cadastrados, né? Evidentemente, nós podemos melhorar? Podemos melhorar, né, nesse processo. Então, como que a gente pode melhorar nesse processo? Que sugestão nós queremos dar? Principalmente os coordenadores de saúde bucal dos municípios poderiam nos ajudar nesse sentido, né, fazendo a comunicação boca a boca, incentivando os profissionais a baixarem o aplicativo e se cadastrarem. Então, a gente quer pedir encarecidamente ajuda aí dos coordenadores municipais, mas não somente os coordenadores, né? Você que é cirurgião dentista, que trabalha lá na ponta, que tem um colega que trabalha na sua unidade, ou uma unidade vizinha, convide-o a utilizar o aplicativo, né? Então, até no final, a gente pode até abrir um espaço para quem já está utilizando o aplicativo, falar um pouquinho sobre as suas impressões, o que pensa, o que acha a respeito da utilização, qual foi o feedback, né, que pode nos passar com relação à utilização dessa ferramenta. Tá bom? Então, é isso que nós temos para o momento, né? E a gente quer melhorar, evidentemente, esses números. Tá certo? Bom, pessoal, então, a partir de agora, nós vamos explorar alguns casos clínicos que nós recebemos no aplicativo. E eu queria, de novo, agradecer os profissionais que estão nos enviando os casos clínicos. Evidentemente, os casos clínicos, talvez você vai pensar assim, mas eu não tenho um caso clínico talvez muito relevante ou alguma coisa que seja muito diferente, mas nós estamos dispostos e disponíveis a receber qualquer tipo de caso clínico que envolva o diagnóstico oral. Então, não precisa se preocupar, mas será que eu tenho vergonha, né, talvez, de colocar alguma informação ali e, de repente, ser mal interpretado? Nada disso, né? Nós fazemos parte de uma rede de assistência, de comunicação, de ajuda. Então, nós não fazemos esse tipo de juízo de valor, ao contrário, nós valorizamos muitíssimo quem tem nos ajudado nesse sentido. Vamos ver aqui um caso,
Né? Esse caso nós recebemos por parte de Bom, um não. profissional. Pois não, Edson. Não, é que uma vez já me perguntaram assim, e o WhatsApp? Não, é que eu tenho uma dúvida, assim, às vezes se é uma afta ou não, e eu devo colocar? E aí? Deve ou não? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Olha, por muito tempo nós realizamos diagnóstico virtual por WhatsApp. Por muito tempo nós fizemos isso. Mas nós entendemos que essa não é uma ferramenta segura, uma ferramenta legal, né, uma ferramenta interessante, que inclusive possa ter um feedback, uma reciprocidade de dado, que você possa ter um termo de confidencialidade. Então, o aplicativo ele fornece tudo isso, né? Então a gente tem um ganho muito grande. É uma ferramenta legal, uma ferramenta que é muito superior ao WhatsApp e, na verdade, embora tenha talvez essa rapidez de comunicação, ao mesmo tempo não tem muita segurança. Então, nós precisamos ter isso. Afinal de contas, nós estamos, evidentemente, lidando com vidas, com privacidade, com indivíduos, né? Então, nós precisamos ter isso. Inclusive, né, professor, no aplicativo ele traz as orientações em relação aos encaminhamentos, né, para onde encaminhar, tal. Então, ele é bem completo nesse sentido, né? Tudo isso, os fluxos, né? Exatamente. Exatamente. E a gente vai, no final, falando sobre as novidades, nós vamos explorar um outro fator que vocês vão ver que vai convencer vocês definitivamente a utilizar o aplicativo e não utilizar mais o WhatsApp na comunicação de casos. Eu vou ter um argumento que eu acho que vai ser irrefutável no final, tá bom? A gente vai ver qual é. Então, olha, veja esse caso que é interessante. Nós recebemos, então, por parte de um profissional, uma descrição de um caso clínico de um paciente que apresentava uma lesão na região do palato, relacionada com um dente que aparentemente apresentava ali mobilidade, e a queixa do paciente era uma queixa relacionada com dificuldade de deglutir, de ingerir alimentos. O que chamou a atenção do profissional, que eu acho que é uma coisa interessante, é que esse paciente fazia uso de algumas terapias aí para tentar minimizar esse quadro, mas não conseguiu ter, na verdade, uma resolutividade. Desde que ele entrou no serviço do hospital, aliás, da comunicação, até entrar no serviço no hospital e o encaminhamento para o setor de cabeça e pescoço, que faz a condução do caso dentro do hospital, isso levou aí um prazo menos do que um mês. Prazo muito, muito célere, muito rápido, em que o paciente já está na unidade de tratamento especializado, com o diagnóstico pronto. Então, isso mostra como, de fato, essa parceria com quem está na ponta nos ajuda muito e ajuda o paciente como um todo, né? Então, isso ficou bem evidente nesse caso clínico que nós apresentamos. Tá? Os casos, e agora eu quero falar um pouquinho sobre as novidades que nós temos. Temos ótimas novidades para vocês, tá? Quais são as novidades que nós temos? Então, a primeira novidade que eu quero trazer para vocês, isso é fruto de uma parceria, né, que foi aí mediada pelo Dr. Marcílio, a gente agradece prontamente aí o Dr. Marcílio, também o professor Edson e a doutora Rosiana, né, que é do CEDC. O que é o CEDC? Que é o Centro Estadual de Diagnóstico de Câncer, né? Então, qual é a parceria que nós firmamos com o CEDC? Todos os cirurgiões dentistas no estado da Paraíba que queiram encaminhar espécimes oriundos de biópsia terão seu material recebido e diagnosticado no CEDC. E mais, esse material que será diagnosticado no CEDC passará pela minha visão e pela visão do Dr. Helder, que é patologista bucal. Então, esse diagnóstico não vai ser feito apenas pelos médicos, né? Mas os cirurgiões dentistas, com formação em patologia oral, atuarão, né, nesse processo. E mais uma outra situação interessante. Esse processo ele vai funcionar via aplicativo. Então, se vocês já baixaram o aplicativo, vocês vão ver lá no fluxo estadual que nós temos ali a documentação necessária e também as recomendações para encaminhamento das peças de exames anatomopatológicos para o CEDC aqui em João Pessoa. Tá? Então, a mesma celeridade que nós temos aqui no hospital, a gente espera trazer também para o CEDC e ajudar nesse processo. Tá? A única questão que nós queremos
salientar é que os casos que serão encaminhados para o CEDC e passarão por esse processo, eles deverão obrigatoriamente estar relacionados com o aplicativo. Então, são casos que estão dentro do aplicativo. Por que isso, professor? Porque, na verdade, nós vamos trazer para a área de patologia um grande ganho, que é trazer uma história clínica, trazer fotos clínicas, porventura trazer fotos de exames de imagem, e isso vai facilitar sobremaneira o diagnóstico. Então, isso é um ganho. Eu, particularmente, na rede pública, não conheço nenhum serviço que oferte isso. Então, assim, eu estou muito contente, muito estimulado com essa parceria. Novamente, queria agradecer muito a doutora Rosiane, que tem, né, capitaneado essas ações, os patologistas médicos que foram super receptivos. Então, aquela dúvida é, professor, eu sei que eu tenho que biopsiar, eu sei que a biópsia é um procedimento simples, mas eu não sei para onde enviar. Então, agora nós já temos um fluxo definido, né? Ô, Bonan, mesmo quem está lá em Aguiar, em Marisópolis, pode mandar? Mesmo. Qualquer profissional que esteja no estado interessante que nós temos agora, que está acontecendo, é uma discussão com os acadêmicos de odontologia. Então, percebam que, conforme vocês vão alimentando o aplicativo com casos, isso permite uma discussão junto aos acadêmicos, no que se refere aos casos clínicos, a fluxos, a resolutividade. Então, só para mostrar aqui umas imagens, aqui nós temos alguns consultores, aqui, inclusive o professor Edson está aqui, né? E aí algumas discussões que a gente já vai fazendo com os alunos, né? Nós temos uma disciplina chamada Estágio Supervisionado 1, em que os alunos participam dessa disciplina e opinam sobre os casos clínicos. Mas mais do que isso, qual que é a ideia dessa disciplina? É estimular os alunos a desenvolverem produtos e soluções para o SUS relacionado com o diagnóstico oral. Então, no final dessa disciplina, nós vamos ter produtos, né? E esses produtos vão ser compartilhados com vocês, para benefício de vocês também. Então, veja como a gente está criando aí um ciclo virtuoso, né? Uma rede virtuosa de ação. Então, isso é muito interessante, né? Então, em breve, teremos novidades também com relação a esse aspecto, né? E hoje, aconteceu hoje mesmo, né? Nós temos uma ótima novidade também, que é o nosso Insta, tá? Então, se vocês quiserem se comunicar conosco através do Instagram também, o Kemuel, né, Kemuel? Estou passando aí a tarefa para você. É o nosso responsável, ele vai alimentar os feeds, os stories. Então, toda semana lá no hospital nós temos alguns casos interessantes, o Kemuel também vai pensar alguns casos, então vai ser uma ferramenta também de orientação e de formação também, que eu acho que é bem interessante também no que se refere ao diagnóstico, além de comunicações, né? De repente a gente pode até fazer alguma live para tirar dúvida. Então, uma ferramenta muito, muito legal também, que a partir de hoje está ativa. Tá certo? E por fim, pessoal, deixa eu só passar aqui de novo. E por fim, a pergunta é, será que eu posso confiar nisso que vocês estão falando, né? Então, é só olhar o currículo Lattes lá do professor Edson, né? Não precisa falar muita coisa, né? Quem é o professor Edson? Olha lá meu currículo Lattes, veja quem eu sou, tá? Nós somos professores da UFPB, eu trabalho especificamente no serviço de residência, cirurgia bucomaxilo lá do HU, nós militamos na área de saúde bucal, voltada para patologia oral, saúde coletiva, e nós temos orientado alunos, tanto de graduação como pós-graduação, residentes, né? E a gente está aí à disposição, tá certo? Eu vou deixar aqui o contato do nosso e-mail, esse é o nosso e-mail oficial, mas a partir de hoje também